Você já percebeu que sua família está em constante batalha, mesmo quando tudo parece tranquilo? Vivemos em um mundo onde os ataques mais poderosos não são visíveis, mas silenciosos. São ideias, estilos de vida, tentações sutis que entram em nossas casas, em nossos relacionamentos, nos corações dos nossos filhos. João Paulo II dizia que a maior luta da humanidade é espiritual e que a família está no centro dessa luta. Imagine, se o inimigo destrói a família, ele destrói o coração da sociedade, o berço da fé, a escola do amor. Mas se a família resiste, se permanece firme em Cristo, então a humanidade tem esperança. Neste vídeo, vamos descobrir quais são esses inimigos ocultos que querem destruir sua família e, sobretudo, como Jesus pode salvá-la. Vamos caminhar juntos, capítulo por capítulo, guiados pela palavra de Deus e pelas palavras proféticas de São João Paulo II. Prepare o coração. Este não será apenas um aprendizado, mas um chamado para proteger, restaurar e santificar a sua casa. São João Paulo II afirmou em uma de suas homilias mais conhecidas: o futuro da humanidade passa pela família. Essa frase não é um exagero, mas uma verdade espiritual e histórica. Pense comigo, cada um de nós nasceu dentro de uma família, seja ela estruturada ou ferida, presente ou ausente. A família é a primeira escola do amor, do perdão, da fé. É ali que aprendemos a ser humanos. A família como igreja doméstica. Na Bíblia, encontramos a família como lugar sagrado desde o início. Em Gênesis, Deus cria o homem e a mulher, abençoa-os e diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28. A primeira bênção divina sobre a humanidade foi sobre a família. No Novo Testamento, vemos Maria, José e o menino Jesus formando a Sagrada Família de Nazaré. João Paulo II chamava essa pequena casa de a primeira igreja, porque ali se rezava, trabalhava, amava e sofria junto. E o Catecismo da Igreja Católica confirma: cada lar cristão é uma igreja doméstica, onde Cristo deve ser o centro. Pergunte-se, na sua casa, Cristo realmente é o centro? Ou a correria, os problemas e as distrações ocuparam o lugar que deveria ser dele? A família como escola do amor. João Paulo II ensinava que a família é a única instituição capaz de ensinar o amor de forma completa, porque é ali que experimentamos as três dimensões do amor. O amor que gera vida. Os filhos são frutos do amor conjugal. O amor que educa. Pais que ensinam, corrigem, acompanham. O amor que se sacrifica. Cuidar de um doente. Sustentar a casa. Perdoar quando dói. Essas três dimensões formam o coração humano. É na família que aprendemos a amar de verdade. E é exatamente por isso que o inimigo ataca tanto o lar. Se destrói a família, destrói a capacidade do homem de amar. O inimigo sabe da importância da família. Repare como as forças contrárias a Deus sempre tentam enfraquecer a família. Ideologias que negam o matrimônio, leis que banalizam o divórcio, culturas que incentivam o individualismo. Nada disso é por acaso. É uma estratégia antiga. Se o diabo não consegue destruir a igreja diretamente, ele tenta minar a igreja doméstica, que é cada lar cristão. João Paulo II dizia: do modo como for a família, assim será a nação. Assim será o mundo em que vivemos. Isso significa que a batalha pelo futuro do mundo começa dentro da sua casa. Exemplo da vida real: imagine uma mãe que trabalha o dia inteiro e chega em casa cansada. O filho pede atenção, mas ela não consegue desligar do celular. O pai, por sua vez, busca alívio nas redes sociais ou em distrações, porque se sente sobrecarregado. Ninguém está cometendo grandes pecados aos olhos do mundo, mas pouco a pouco a comunhão se quebra, a oração desaparece, o diálogo se silencia. Esse é o tipo de ataque silencioso que vai corroendo a família. Por outro lado, pense em uma família que, mesmo entre dificuldades, reserva 10 minutos por dia para rezar juntos. Talvez seja cansativo, talvez os filhos não tenham paciência, mas esse gesto cria raízes invisíveis. Ali, Cristo está presente, e o lar se torna mais forte que qualquer inimigo, chamado à vigilância e esperança. Neste primeiro capítulo, precisamos entender: a família não é apenas uma instituição humana, mas um projeto divino. Foi Deus quem a criou, quem a abençoou e quem a sustenta. Por isso não devemos nos desesperar diante dos ataques. Se Ele é o arquiteto da família, Ele também é seu defensor. Mas aqui entra a nossa responsabilidade. Não podemos ser ingênuos. Precisamos abrir os olhos para os perigos que ameaçam nossa casa. No próximo capítulo vamos revelar o primeiro desses inimigos ocultos: o relativismo. Essa ideologia que tenta apagar a verdade e enfraquecer os fundamentos do lar. Antes de avançarmos,
Deixe que João Paulo II fale ao seu coração com uma de suas frases mais marcantes. Família, torna-te aquilo que és. Ou seja, seja fiel à sua identidade mais profunda, um reflexo do amor de Deus. Imagine um edifício construído sem fundação. No início, parece firme, mas basta um vento mais forte ou um tremor de terra para que tudo desmorone. Assim, é a família que perde a sua base na verdade. O inimigo invisível que chamamos de relativismo age exatamente assim. Elimina as colunas, até que, de repente, a estrutura toda desaba. São João Paulo II, já no início de seu pontificado, alertava o mundo. A maior crise de nosso tempo é a crise da verdade. Se não sabemos mais o que é certo ou errado, se cada um cria sua própria moral, como a família pode permanecer unida? O que é o relativismo? Relativismo é a ideia de que não existe uma verdade absoluta, mas apenas minha verdade ou sua verdade. Parece inofensivo, até moderno e tolerante, mas na prática destrói o alicerce da vida humana. Veja, se não existe uma verdade objetiva sobre o matrimônio, então o casamento pode ser qualquer coisa. Se não existe uma verdade objetiva sobre a vida, então o aborto pode ser permitido. Se não existe uma verdade sobre o amor, então o amor se reduz a sentimento passageiro e não a compromisso. O relativismo enfraquece a família porque tira dela a segurança de uma rocha firme. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:8, 32. Mas, se a verdade é negada, a liberdade também desaparece. No lugar dela, surgem confusão, divisões e sofrimento. Relativismo dentro de casa. Talvez você pense, isso é um problema da sociedade, não da minha família. Mas o relativismo entra de modo silencioso nos pequenos hábitos. Quando os pais não corrigem os filhos porque cada um tem sua opinião. Quando se deixa de rezar juntos porque cada um escolhe sua espiritualidade. Quando se evita falar de valores morais porque não quero impor nada. Assim, pouco a pouco, o lar vai perdendo sua identidade cristã. A fé se torna opcional. O evangelho vira apenas um conselho e não mais a palavra viva que dá direção. Pergunte-se, será que em minha casa ainda acreditamos que existe uma verdade firme capaz de sustentar nossas escolhas? Ou já caímos na armadilha de pensar que tudo é relativo? A visão de João Paulo, segundo João Paulo II, no seu grande documento Familiaris Consortio, afirmou: a família tem a missão de guardar, revelar e comunicar o amor, como reflexo vivo da comunhão de amor de Deus. Mas como guardar o amor sem a verdade? Amor sem verdade se transforma em sentimentalismo vazio. A verdade sem amor vira dureza. O segredo da vida cristã está na união de ambos. Verdade e amor caminham juntos. O Papa denunciava que a cultura moderna tentava separar essas duas realidades. Dizia ele, uma liberdade sem verdade é apenas uma ilusão. No fundo, o relativismo não liberta, mas aprisiona. Quem vive sem verdade está sempre inseguro, sempre mudando, sempre insatisfeito. Um exemplo prático: pense em um jovem casal que decide morar juntos sem se casar. Justificam. O importante é se amar. Cada um tem sua forma de viver o amor. No início parece dar certo, mas, quando vêm as dificuldades, falta o fundamento do sacramento, falta a certeza da promessa feita diante de Deus. Então, muitas vezes, tudo acaba como começou, rapidamente. Por outro lado, um casal que fundamenta seu matrimônio na verdade de Cristo sabe que o amor não depende apenas de sentimentos, mas de uma decisão firme. A promessa diante de Deus sustenta mesmo nos dias de crise. O relativismo parece mais fácil, mas, na realidade, fragiliza os relacionamentos. A resposta de Cristo ao relativismo. Quando Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? João 18:38, ele não percebeu que a verdade estava diante dele, em pessoa. O cristianismo não oferece apenas um conjunto de normas, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 4:36. Isso significa que a sua família não precisa viver na confusão do cada um pensa de um jeito. A verdade é uma só. E essa verdade tem rosto, tem voz, tem coração. E quando essa verdade entra em casa, transforma tudo. Imagine a força de uma família que vive assim. Os filhos sabem que existem limites claros e justos. O casal sabe que o amor é compromisso, não apenas emoção. Todos sabem que a vida é sagrada, desde o ventre até a morte natural. Essa é a família construída sobre a rocha, e resiste às tempestades. Ela CFMT 7, 24 e 25. Aplicação devocional: combate contra o relativismo não começa na sociedade, mas dentro da nossa casa. Como? Rezar juntos diariamente, para que Cristo seja a verdade no
no centro do lar. Ensinar os filhos a diferença entre certo e errado, com amor, mas com clareza. Dar testemunho, viver aquilo que se prega. Se dizemos que Cristo é a verdade, precisamos mostrar isso em nossas atitudes. Faça a experiência. Na próxima refeição em família, leia um pequeno trecho do Evangelho e pergunte a cada um o que aquela palavra significa. Isso cria o hábito de colocar a verdade de Cristo como luz sobre a vida cotidiana. Você já percebeu como, em nossa sociedade, tudo parece girar em torno da busca pelo prazer imediato? Propagandas, músicas, séries, redes sociais, todas repetem a mesma mensagem. Siga seu coração, faça o que te dá prazer, não aceite limites. Essa filosofia, que parece libertadora, na verdade tem um nome antigo: hedonismo. São João Paulo II alertava: uma civilização que privilegia o prazer acima de tudo está destinada a se autodestruir. E a primeira vítima desse veneno é a família. O que é o hedonismo? Hedonismo é a ideia de que a finalidade da vida é buscar prazer e evitar dor. Em si, o prazer não é mau. Deus o colocou em nós como um dom, seja na comida, no descanso, no abraço conjugal. O problema é quando o prazer se torna um Deus, o critério supremo de todas as escolhas. Na lógica hedonista, se algo me dá prazer, é bom. Se me traz esforço ou sacrifício, deve ser evitado. Mas a vida familiar é justamente o contrário. Ela exige esforço, renúncia, perseverança. Por isso, quando o hedonismo entra na casa, destrói os vínculos do amor verdadeiro. A mentira do prazer sem cruz, Cristo nos disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. O amor conjugal e familiar só cresce quando está disposto a carregar a cruz, seja nas dificuldades financeiras, na educação dos filhos ou no cuidado com os doentes. O hedonismo, porém, sussurra: por que sofrer? Você merece ser feliz agora. Não sacrifique nada. Procure apenas o que lhe dá prazer. E assim, muitos abandonam seus compromissos, trocam de parceiro, evitam filhos, buscam distrações que anestesiam a dor. Mas João Paulo II lembrava: não existe amor sem sacrifício. Quem foge da cruz, foge também do amor. Hedonismo no matrimônio. O matrimônio cristão é chamado a ser reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Um amor fiel, fecundo, indissolúvel e sacrificial. Mas quando o hedonismo entra, tudo se inverte. O relacionamento passa a ser medido pela satisfação individual e não pela doação mútua. A fidelidade parece pesada e muitos buscam aventuras fora do casamento. O ato conjugal, que deveria ser expressão de amor e abertura à vida, é reduzido a simples prazer físico. Esse egoísmo disfarçado de liberdade acaba por corroer a confiança e a unidade do casal. Hedonismo na educação dos filhos. O hedonismo também atinge a relação dos pais com os filhos. Muitos educam pensando: quero que meu filho não sofra como eu sofri. Mas, ao tentar evitar qualquer esforço, transformam a criança em alguém frágil, incapaz de enfrentar dificuldades. Educar é ensinar a suportar frustrações, a lidar com limites, a valorizar o esforço. Um pai ou mãe que não corrige porque não quer ver o filho triste está, sem perceber, preparando-o para fracassar na vida real. João Paulo II dizia: a juventude não é feita para o prazer, mas para a grandeza. Essa frase deveria estar escrita na porta de cada casa cristã. Um exemplo da vida cotidiana: imagine um marido que, após um longo dia de trabalho, sonha apenas em descansar em frente à televisão. Mas a esposa está exausta, os filhos querem atenção e a casa precisa de ajuda. O hedonismo sussurra: você merece seu tempo, esqueça os outros. Se ele cede, o prazer momentâneo vence, mas a comunhão se perde. Por outro lado, se ele respira fundo, levanta e ajuda, talvez perca um pouco do descanso imediato, mas ganha algo muito maior: a alegria da unidade familiar e a gratidão silenciosa de quem ele ama. Esse é o paradoxo do cristianismo. Ao renunciar ao prazer imediato, encontra-se uma felicidade muito mais profunda. A visão de João Paulo II sobre o corpo e o amor. Uma das grandes contribuições de João Paulo II foi a teologia do corpo, onde ele explicou que o corpo humano não foi criado apenas para o prazer, mas para expressar o amor. Ele dizia: o corpo, e só ele, é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino. Isso significa que até mesmo o prazer conjugal tem um sentido maior: revelar o amor de Deus, que é doação e não egoísmo. O hedonismo reduz o corpo a objeto de consumo. Cristo e a Igreja o elevam a templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 7:19. O antídoto contra o hedonismo, a medicina para esse veneno, é redescobrir
descobrir o valor do sacrifício e da renúncia por amor. Não se trata de negar o prazer, mas de colocá-lo no lugar certo. O prazer é bom quando é fruto do amor verdadeiro, mas se torna destrutivo quando é buscado isoladamente. Alguns passos práticos para combater o hedonismo no lar: pequenos sacrifícios diários, abrir mão de algo por amor ao outro, um tempo de descanso, um desejo pessoal. Rezar em família, porque a oração educa o coração a desejar o essencial, e não apenas o imediato. Redescobrir o valor do jejum e da penitência, práticas quase esquecidas, mas que libertam o coração do apego ao prazer. Palavra de esperança: o hedonismo promete felicidade, mas entrega vazio. Cristo, ao contrário, promete cruz, mas entrega vida em abundância. Quando uma família aprende a abraçar o sacrifício com amor, descobre uma alegria que o mundo não pode roubar. São João Paulo II, falando aos jovens, disse uma frase que vale para todos nós: exigir de si mesmo, mesmo que os outros não exijam, é o caminho para a verdadeira liberdade. Que esse seja também o lema das nossas famílias: preferir a grandeza do amor ao conforto do prazer passageiro. Você já reparou como, em nossos tempos, a vida humana perdeu valor aos olhos do mundo? Notícias diárias falam de guerras, violência, abortos, eutanásia, abandono dos idosos. O que antes era considerado sagrado, hoje é tratado como descartável. São João Paulo II chamou essa realidade pelo nome: a cultura da morte. E, acredite, ela não é apenas um fenômeno social distante. A cultura da morte bate à porta de nossas casas, tentando penetrar nas famílias, influenciar os filhos, mudar mentalidades. Se o inimigo não consegue enfraquecer pelo relativismo ou pelo hedonismo, ele parte para o ataque mais radical: destruir a própria vida. O que é a cultura da morte? No seu famoso documento Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, João Paulo II explicou: vivemos hoje um confronto dramático entre a cultura da vida e a cultura da morte. Essa cultura nasce quando o homem se coloca no lugar de Deus, decidindo quem merece viver e quem deve morrer. Surge quando a dignidade da pessoa humana deixa de ser absoluta e passa a depender de interesses, conveniências ou ideologias. Manifestações da cultura da morte, ela se expressa de muitas formas. O aborto, apresentado como direito ou escolha pessoal, mas que significa o assassinato do mais inocente e indefeso dos seres humanos, a criança no ventre da mãe. A eutanásia, disfarçada de morte digna, mas que na prática abandona os doentes e idosos ao invés de acompanhá-los com amor. A violência social, guerras, terrorismo, criminalidade e até mesmo a banalização da violência em filmes e jogos que moldam mentalidades. As ideologias contra a família, que tentam redefinir o que é vida, amor, maternidade e paternidade. Tudo isso não é apenas política ou discussão filosófica. É um projeto espiritual de destruição. A família como alvo principal, João Paulo II dizia: a família é o santuário da vida. É nela que a vida é acolhida, protegida e educada. Por isso a cultura da morte precisa atacar o lar, porque é lá que a vida floresce. Quando promove o aborto, ataca a maternidade. Quando incentiva a eutanásia, enfraquece o respeito aos mais velhos. Quando defende ideologias contrárias à vida, mina a identidade de filhos e pais. O objetivo é claro: se a família deixar de ser guardiã da vida, a sociedade inteira se transforma em uma civilização de Descartes. Um exemplo da vida real: pense em uma jovem que, ao descobrir uma gravidez inesperada, é cercada por vozes que dizem: você não está preparada. Essa criança vai estragar sua vida, é melhor interromper agora. Esse discurso, apresentado como cuidado ou liberdade, na verdade é a cultura da morte agindo. Agora imagine se essa jovem fosse acolhida por uma família, por uma comunidade cristã que dissesse: nós estamos com você. Não tenha medo, essa vida é uma bênção. A escolha muda, o coração se fortalece e a cultura da vida vence. Cristo, o Senhor da vida. Resposta cristã é clara: só Deus é Senhor da vida, do início ao fim. O Salmo 139 canta: tu me teceste no seio materno, teus olhos viram o meu embrião. Desde a concepção até a morte natural, cada vida é sagrada, amada e escolhida por Deus. João Paulo II, diante de multidões, não se cansava de proclamar: respeita, defende, ama e serve a vida, toda a vida humana. Somente neste caminho encontrarás justiça, desenvolvimento, liberdade, paz e felicidade. A família que acolhe a vida, mesmo quando é difícil, torna-se sinal luminoso do reino de Deus. A
A cruz contra a cultura da morte. A cultura da morte foge da dor e rejeita o sofrimento. Mas a cruz de Cristo nos ensina que até mesmo a dor pode ter sentido quando é vivida no amor. Um idoso acamado pode se tornar escola de paciência e ternura para os netos. Uma criança especial pode revelar o valor infinito de cada ser humano. Um casal que enfrenta dificuldades financeiras, mas não desiste dos filhos, testemunha a grandeza da confiança em Deus. O mundo chama isso de fardo. Cristo chama de graça. Aplicação prática. Como resistir à cultura da morte em Casa Eduque? Os filhos para valorizar toda a vida, desde os mais frágeis até os marginalizados. Acolha com amor as crianças. Cada filho é um dom, nunca um peso. Cuide dos idosos da família. Não permita que se sintam descartáveis. Testemunhe publicamente. Seja contra o aborto, contra a eutanásia, a favor da vida, sem medo de ir contra a corrente. Palavra de esperança é fácil desanimar diante da força dessa cultura. Mas lembre-se, a vida sempre vence, porque Cristo venceu a morte. A ressurreição é a prova de que a cultura da morte nunca terá a última palavra. São João Paulo II, em sua visita ao Brasil, disse com força: o Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus, recebendo-o com amor e testemunhando-o com coragem. Construímos a civilização do amor. Essa é a missão da sua família: resistir à cultura da morte e ser sinal vivo da cultura da vida, que é Cristo. Depois de enxergar os inimigos ocultos que ameaçam nossos lares, o relativismo, o hedonismo e a cultura da morte. Neto, pode ser que você se sinta assustado, talvez até desanimado. Afinal, como resistir a forças tão grandes? Mas aqui está a boa notícia. Não estamos sozinhos nessa batalha. O coração da mensagem cristã é que Jesus Cristo é o Salvador da família. São João Paulo II repetia em suas homilias: não tenham medo de abrir as portas a Cristo, porque quando ele entra em um lar, a escuridão não tem poder. Cristo, a rocha firme Jesus, contou a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Êxodo 7, 24, 25. As chuvas vieram, os ventos sopraram, os rios transbordaram, mas a casa permaneceu firme porque tinha fundamento. Essa rocha é Ele mesmo. Uma família que se fundamenta em Cristo não está livre de tempestades, mas tem a certeza de que não será destruída. O inimigo pode atacar, mas não vence. Pergunte-se: sobre o que minha família está construída? Sobre a areia do relativismo, do prazer, das opiniões passageiras? Ou sobre a rocha firme de Cristo e de sua palavra? O amor de Cristo como modelo no sacramento do matrimônio. Marido e mulher são chamados a viver o mesmo amor que Cristo tem pela igreja. F5, 25. É um amor fiel. Ele nunca abandona sua esposa. É um amor sacrificial. Ele deu a vida por ela. É um amor fecundo. Dele brota vida nova. A igreja, quando o casal coloca Cristo como modelo, aprende a viver não de acordo com seus caprichos, mas com a lógica do dom. Amar significa doar-se, e é assim que a família se torna reflexo do céu. Cristo cura as feridas da família. Todos carregamos feridas, brigas, mágoas, fracassos, separações. Muitas vezes, essas feridas parecem impossíveis de cicatrizar, mas Cristo é médico das almas. Quantos testemunhos existem de casais à beira do divórcio e, ao voltar-se para a oração e para os sacramentos, reencontraram a unidade? Quantas famílias desestruturadas foram reconstruídas quando deixaram Jesus entrar em sua história? João Paulo II dizia: a misericórdia de Deus é mais forte do que todo o mal. Nenhum pecado, nenhuma falha, nenhuma queda é maior que a graça de Cristo. A presença de Cristo no lar, mas como trazer Cristo realmente para dentro da família? Não basta apenas uma devoção sentimental. É preciso gestos concretos. Oração em família, mesmo que breve, mas diária. Família que reza unida, permanece unida. Participação na Eucaristia. O domingo deve ser o coração da semana. É na missa que a família encontra força para resistir. Leitura da palavra. Abrir a Bíblia em casa. Deixar que a voz de Deus ilumine as conversas, as escolhas, os desafios. Sacramento da reconciliação. Ensinar os filhos a valorizar a confissão e, como pais, dar o exemplo. Essas práticas transformam a casa em um pequeno santuário, onde Cristo é realmente o Senhor. Cristo liberta da escravidão do pecado. Muitas famílias vivem presas em correntes invisíveis. Vícios, rancores, infidelidades, materialismo. Sem perceber, tornam-se escravas dessas forças. Mas Jesus veio para quebrar essas correntes. Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. John Donne
Amós 8:36. Essa libertação não é apenas individual, mas também comunitária. Cristo liberta casais, liberta famílias inteiras. O segredo é entregar, sem reservas, todas as áreas da vida familiar a Ele. As finanças, a sexualidade, a educação dos filhos, o futuro. Nada pode ficar de fora. Um exemplo da vida real: conheci a história de um pai alcoólatra que destruía sua casa com brigas e violência. Um dia, levado pela esposa, entrou em uma igreja e ouviu em uma homilia a frase de João Paulo II: "Não tenham medo de Cristo. Ele não tira nada, ele dá tudo." Aquelas palavras tocaram seu coração. Ele decidiu se confessar depois de anos afastado, começou a participar da missa, buscou ajuda e pouco a pouco sua vida mudou. O casamento, antes quase acabado, foi restaurado. Os filhos voltaram a sorrir. Essa transformação não foi fruto de técnicas humanas, mas da força de Cristo. É Ele quem salva a família, quando abrimos espaço para sua graça agir. Aplicação prática: consagrar a família a Cristo. Um passo concreto e poderoso é a consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus. É um gesto simples, mas cheio de significado. Colocar o lar inteiro sob o reinado de Cristo, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Senhor da casa. Esse ato pode ser feito com uma oração em conjunto, pedindo: Jesus, toma posse da nossa família, reina em nossos corações, afasta de nós os inimigos visíveis e invisíveis, e faz de nossa casa uma pequena Nazaré. João Paulo II, ao consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria, mostrou que a entrega a Deus é o caminho mais seguro. Nós também podemos fazer essa entrega como famílias. Palavra de esperança. Talvez sua casa esteja atravessando momentos difíceis, discussões constantes, falta de diálogo, desânimo espiritual. Mas lembre-se, não há família perdida para Cristo. Ele pode transformar a água em vinho, como fez em Caná. Ele pode ressuscitar o que parece morto, como fez com Lázaro. Ele pode renovar o que foi quebrado, como fez com Pedro, após sua negação. São João Paulo II dizia: Cristo conhece o que há no homem. Só Ele sabe dar ao coração humano a verdadeira resposta. Essa é a nossa certeza. Só Cristo pode salvar a família. Quando São João Paulo II olhava para as multidões, seus olhos sempre buscavam as famílias. Ele acreditava profundamente que nelas estava a chave do futuro da humanidade. Por isso, em suas viagens, discursos e escritos, nunca deixou de lançar um chamado claro e profético: família, torna-te aquilo que és. Essa frase resume sua visão. A família não precisa inventar uma nova identidade, mas reencontrar sua essência, ser imagem viva do amor de Deus, comunidade de vida, de fé e de missão. O futuro da humanidade passa pela família. Em 1994, João Paulo II escreveu a famosa Carta às Famílias, onde declarou: o futuro da humanidade passa pela família. Não era apenas uma frase bonita, era um alerta. Se a família se fortalece, a sociedade floresce. Se a família é destruída, a civilização entra em colapso. Veja a lógica. Na família, se aprende a amar e a perdoar. Na família, se aprende a respeitar a vida. Na família, se aprende a fé, a esperança e a solidariedade. Tudo aquilo que sustenta uma sociedade saudável começa em casa. Nenhuma escola, governo ou tecnologia pode substituir o papel da família. Família como igreja doméstica. João Paulo II repetia incansavelmente o ensinamento da igreja: a família é uma igreja doméstica. Isso significa que não é apenas um grupo de pessoas que moram juntas, mas um lugar onde Cristo deve ser adorado, onde a fé deve ser transmitida e onde o amor deve ser vivido como vocação. Ele dizia: a família cristã é chamada a ser um reflexo da Santíssima Trindade, comunhão de amor, vida e entrega mútua, e missão sublime. Cada lar cristão é chamado a tornar visível, no cotidiano, o amor eterno de Deus, o chamado à missão. Mas João Paulo II não parava apenas na contemplação. Ele convocava as famílias à missão. Família, és o primeiro e mais eficaz agente da evangelização. Isso significa que cada pai e mãe é missionário dentro de casa, transmitindo a fé aos filhos e também fora dela, testemunhando Cristo no mundo. Uma família que vive unida em oração, que educa os filhos na fé e se mantém fiel mesmo nas dificuldades, já está evangelizando, mesmo sem palavras. O Papa e as famílias do mundo. Quem assistiu às Jornadas Mundiais da Juventude ou aos Encontros Mundiais das Famílias lembra das cenas inesquecíveis. João Paulo II, muitas vezes debilitado, mas sempre sorridente, abraçando crianças, abençoando casais, exortando os jovens.
Em 1981, após sobreviver ao atentado, ele declarou: "Foi uma mãe quem me salvou, a Virgem de Fátima." Desde então, consagrou cada vez mais as famílias ao coração materno de Maria. Para ele, Maria era a grande aliada das famílias no combate espiritual. Palavras de esperança para tempos de crise. João Paulo II não era ingênuo. Ele sabia que a família atravessava crises profundas, divórcios, falta de fé, ideologias. Mas sua mensagem não era de pessimismo, e sim de esperança. Ele dizia: "Família, tu deves ser forte com a força do amor. Não tenhas medo das dificuldades. Cristo está contigo." Essas palavras ecoam ainda hoje, como bálsamo para lares feridos. Exemplo da vida real em uma de suas viagens. Uma mãe solteira lhe entregou seu bebê, chorando, e disse: "Santo Padre, estou sozinha. Não sei se consigo criar meu filho." João Paulo II a segurou pela mão e respondeu: "Não estás sozinha. A igreja está contigo. Cristo está contigo. Esse filho é um dom de Deus." Esse episódio mostra sua visão. Nenhuma família está perdida ou condenada, porque cada lar pode renascer se abrir as portas a Cristo. O chamado hoje, qual é o chamado de João Paulo II para nós? Hoje, rezar em família, porque a oração é a respiração do lar. Defender a vida, desde a concepção até a morte natural. Ser missionários, anunciar Cristo com o testemunho da vida familiar. Acolher Maria, consagrar a família ao seu imaculado coração. Ele sabia que as famílias seriam atacadas, mas também acreditava que seriam as grandes protagonistas da nova evangelização. Palavra final de João Paulo II: deixemos que seja ele mesmo a nos inspirar com uma de suas frases mais poderosas. Família, tu és esperança da igreja e do mundo. Não deixes que nada destrua a tua missão. Confia em Cristo e encontrarás a vida. Esse é o legado de João Paulo II. Despertar nas famílias a coragem de serem fiéis à sua vocação. Chegamos ao fim desta grande jornada. E talvez o seu coração esteja cheio de sentimentos misturados. Por um lado, vimos claramente os inimigos ocultos que tentam destruir sua família, o relativismo, o hedonismo e a cultura da morte. Por outro, descobrimos que há esperança porque Cristo é o Salvador do lar. E João Paulo II nos deixou um chamado profético para viver nossa vocação familiar com coragem e fé. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? A batalha é real, não podemos ignorar. Sua família está no centro de uma batalha espiritual. Não se trata de mera teoria. É uma luta diária contra pensamentos, hábitos, ideologias, distrações e tentações que tentam enfraquecer o amor. O inimigo sabe que, se derrubar a família, derruba também a fé, a esperança e o futuro da humanidade. Mas, lembre-se, essa batalha já tem um vencedor. Cristo, que ressuscitou, venceu o pecado e a morte. E é Ele quem luta ao lado de cada família e confia em seu nome. O que sua família pode ser? Talvez você pense: mas a minha casa está quebrada. Temos tantas falhas, tantas feridas. Pois escute estas palavras de João Paulo II. A família é chamada não à perfeição humana, mas à santidade. E a santidade começa na humildade de reconhecer a própria fraqueza e confiar em Deus. Isso significa que sua família não precisa ser perfeita para ser santa. Precisa apenas ser sincera diante de Deus, pedir perdão quando cai, levantar-se quando erra e não desistir do amor. Passos concretos para transformar sua casa. Rezar juntos todos os dias, mesmo que seja apenas um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Esse gesto muda o ambiente espiritual do lar. Colocar a Bíblia em lugar de honra. Abra a palavra de Deus na sala. Leia-a em voz alta. Deixe que ela seja luz para as decisões da casa. Santificar o domingo. Façam da missa dominical o centro da semana. A Eucaristia é alimento que fortalece a família. Viver o perdão. Não deixar que o rancor adormeça no coração. Peça perdão. Ofereça perdão. Reconcilie-se sempre. Consagrar a família a Cristo e a Maria. Um gesto simples que sela espiritualmente a casa no amor de Deus. Um exercício espiritual. Feche os olhos e imagine sua família daqui a 5 anos. Como gostaria que ela fosse? Um lar de oração ou de silêncio espiritual? Um lugar de diálogo ou de brigas constantes? Um espaço de amor e vida ou de frieza e desunião? Agora, pergunte-se: o que posso começar a mudar hoje para que esse sonho se realize? Talvez seja desligar o celular na hora da refeição. Talvez seja retomar a oração esquecida. Talvez seja pedir desculpas a alguém da própria casa. As pequenas mudanças constroem grandes transformações. O apelo de João Paulo II, nos últimos anos de sua vida, já debilitado e com dificuldades
dificuldade para falar, João Paulo II ainda encontrava forças para repetir a frase que marcou sua missão: não tenham medo, abram de par em par as portas a Cristo. Esse apelo vale especialmente para as famílias. Não tenham medo de entregar o controle a Deus. Não tenham medo de nadar contra a corrente. Não tenham medo de defender a vida, a verdade e o amor. Se vocês abrirem as portas de casa a Cristo, Ele entrará e fará novas todas as coisas. Uma oração pela sua família permita que encerremos com uma oração simples, que você pode repetir em seu coração. Senhor Jesus, entra em minha casa hoje. Cura nossas feridas. Afasta os inimigos visíveis e invisíveis. Fortalece nossos laços de amor. Que sejamos uma família construída sobre Ti, a rocha firme. Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Rainha da Família. Protege-nos com Teu manto. São João Paulo II, intercede por nós, para que sejamos fiéis à nossa missão. Amém. Palavra final, talvez. O mundo tente convencer você de que não há saída, de que a família cristã é coisa do passado, mas a verdade é que sua família é o futuro da Igreja, é a esperança da humanidade, é a obra-prima do Criador. João Paulo II acreditava nisso com toda a sua alma, e agora esse chamado chega até você. Família, torna-te aquilo que és. Não espere. Comece hoje. Coloque sua casa nas mãos de Cristo, e você verá, pouco a pouco, o milagre acontecer. Sua família se tornará luz em meio às trevas, testemunho em meio à confusão, esperança em meio ao desespero. O futuro da humanidade passa pela sua família, e, com Cristo, esse futuro será de vida, de amor e de vitória.